Isto é para duas pessoas. Começámos o dia depois do pequeno almoço no hotel. O dia estava cinzento e chuvoso. Começámos pelo mercado de abastos de Santiago. Este mercado existe desde 1873 e continua mais vivo do que nunca. Os galegos levam a comida a sério. Cada banco é uma viagem pela tradição, desde os queijos artesanais ao marisco acabado de apanhar. Dizem que este mercado é o segundo local mais visitado de Santiago, logo depois da Catedral. No entanto, não estava muita gente, não havia muita confusão e tinha poucos turistas. Uma das minhas predições é o queijo, e aqui podemos encontrar os queijos típicos galegos. O famoso queijo de tequila com uma forma cônica que faz lembrar o seio de uma mulher, daí o seu nome, ou o queijo de San Simón, parecido, mas fumado e com um sabor mais intenso. Muito bom, este queijo fumado. ¿Quieren probar? Como? O sea, puedes probar agarimo. Ah, esse não conheço. Agarimo. Represento que Galicia. Sim. Muy Galicia. Este de cabra. de Ourense. De Ourense. Obrigado. Este é bom. Este del sombrerito, sí, que pone Castelo. Es lo mismo, solo que ese es singular. Deram-nos a provar bastantes queijos da região. Es muy sabroso. Es vaca, pero parece cabra. Se puede poner la manita porque este se rompe. Muito bom. Este é mais forte. Este edifício é dedicado à restauração e aqui são servidos os pratos típicos galegos. Aqui, neste mercado, também é possível comprar marisco nas bancas e pedir a um restaurante do mercado para cozinhar a comida comprada. Simplesmente genial. Não experimentei isto, mas ficará para a próxima vez. Adorei este mercado. Depois do mercado, caminhamos em passo de passeio em direção à Catedral.
A famosa e imponente Catedral de Santiago é o destino final dos Caminhos de Santiago. Aqui está o túmulo do apóstolo Santiago. Outro ponto de interesse é o Botafumeiro. O Botafumeiro é um enorme incensário banhado a prata com mais de 60 kg. Com a ajuda de 8 homens e das leis da física, o Botafumeiro descreve um movimento pendular atingindo velocidades superiores a 60 km por hora. Segundo o que se diz, o uso do incensário na catedral remonta ao século XI e tinha como objetivo eliminar o mau cheiro deixado pelos peregrinos nessa altura. Mesmo que não sejas religioso, a Catedral de Santiago é uma experiência única. O peso simbólico do fim do caminho, a arquitetura, o silêncio dentro da igreja é uma experiência intensa. Aqui. Depois da catedral, estávamos com fome e fomos à procura de um restaurante para almoçar. Como já era tarde, não foi fácil encontrar um que ainda servisse refeições. Voltámos a pedir polvo, camarões, uns mexilhões com um molho e experimentámos a paella. Bebemos um vinho da região. A comida não foi espetacular, mas também não foi má. Depois do almoço, continuámos o passeio pela cidade. Pelo caminho, no parque da Alameda, cruzámos-nos com as estátuas das Duas Marias, duas irmãs que se tornaram personagens populares da cidade devido aos passeios que realizavam todos os dias pontualmente às 14 horas, vestidas e maquiadas de forma excêntrica e vistosa, com roupas coloridas e pouco habituais para a altura em que a ditadura franquista reinava. Elas foram perseguidas e humilhadas pelo regime. Hoje são símbolo de coragem, diferença e resistência. Agora vamos à procura de um lugar para comer umas tapas. Onde é que podemos ir? À noite queríamos comer tapas e pinchos, mas muitos dos restaurantes estavam cheios. Finalmente encontramos um restaurante acolhedor. O restaurante foi construído num edifício histórico sobre antigos silos escavados no chão, onde se guardavam cereais, que ainda se podem ver. Que tarta aguardente. A comida era muito boa. Boa escolha. No último dia voltámos ao mercado Medio kilo, 650 para comprar queijos, 4 dias. Vale. Mais algum? Para alguns vamos aprovar. Obrigado. 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 Tarta. pão galego e a famosa empanada galega, espécie de tarte recheada com atum, carne ou marisco. Fomos à La Perla, conhecida por fazer as melhores e mais autênticas tartes de Santiago. Feita com amêndoa moída, açúcar e ovo. É simples, sem farinha e super aromática.
É coberta com açúcar em pó onde fica visível a cruz de Santiago em negativo. Tem uma textura úmida, densa, típica dos bolos de amêndoa. Se vieres a Santiago, a paragem na La Perla é obrigatória. Antes de regressar a Lisboa, passámos por Vigo para almoçar. É uma cidade portuária, vibrante e moderna, com uma gastronomia incrível. Niño, deixa que mando xa preparar o lenguao. Preparar o lenguao. Comida deliciosa e mais uma boa surpresa antes de voltarmos a Lisboa. Foi a despedida perfeita. Ok, acabamos de almoçar aqui em Vigo, no restaurante Rias Baixas, e agora vamos de volta de carro para Lisboa. Mais 4 horas de viagem até Lisboa. 6 e 8 aqui, a hora muda. Ainda falta cerca de 1 hora para chegarmos a Lisboa. Vamos fazer uma pausa para lavar a cara e beber um café. A Galiza deixou-nos cheios de comida boa, de paisagens, de memórias. Se ainda não conhece a Galiza e Santiago de Compostela, tens que visitar. Vale a pena. Se gostaste deste vídeo, deixa um like. Comenta o que mais te deu vontade de provar e subscreve.